Boa tarde, telespectadores da Televisão Comunitária Cultural de Pelotas. A direção-geral é de Paulo Oliveira e Cris Simões. Trabalhos técnicos de Yuri Lopes. Este programa tem o apoio cultural do Supermercado Estrela, localizado na Avenida Pinheiro Machado, 1872, com produtos em geral. Telefone 3222-4246 para a teleentrega. E Fruteira Mendes, localizada na 7 de setembro, esquina 15 de novembro, e na 7, ao lado da loja que todo mundo conhece na cidade, da loja Blumenau. E também tem outra fruteira na Andrade Neves, ao lado da Panvel. Fruteira Mendes, com produtos de qualidade e também com licores em geral. Visite a Fruteira Mendes. Estamos em nossos estúdios com o Dr. Wilson Farias, que foi professor, delegado de polícia e promotor de justiça. Boa tarde, Dr. Wilson Farias. Boa tarde, meu caro Odilon. Boa tarde, audiência. E deveria, por uma questão de honestidade ou sinceridade, dizer que sou cliente do Grupo Mendes, que vende ótimas frutas. Dr. Wilson Farias, com relação ao direito do cidadão, esse caso que aconteceu lá em São Gabriel, com um postulante a servir o exército, o que na realidade aconteceu com Gabriel lá em São Gabriel, que iria servir o exército numa abordagem policial por parte da Brigada Militar? Eu diria que se trata de uma ocorrência que envolveu policiais militares, cujas consequências foram seríssimas, pois morreu um jovem. Tudo leva a crer que teria sido uma irregularidade praticada pela Polícia Militar, a qual redundou em crime. Olhe bem, o rapaz esse, pelo que a imprensa televisada, escrita, radiofônica, né, passou para a opinião pública, é que ele estaria tentando adentrar uma residência e a proprietária da residência telefonou para a Brigada Militar e imediatamente a Brigada Militar foi ao local e deteve-o. Qual seria o procedimento correto? Ele negou que estivesse tentando praticar um furto, negou que estivesse tentando adentrar uma residência, mas o que caberia, digamos, a polícia militar fazer? Era encaminhá-lo para a Polícia Civil, né? Quando a Polícia Civil, através do plantonista, através da análise mais tarde do delegado, talvez, né, poderia autuá-lo em flagrante por tentativa de furto, né? Mas o que aconteceu é que o rapaz apareceu simplesmente num açude. Bem, agora vamos para a perícia, né? A perícia revelou, e a imprensa toda ela diz, que Gabriel morreu devido a agressões.
Olhe bem, Gabriel Marques Cavalheiro, 18 anos, morreu em decorrência de um golpe desferido por objeto contundente e não por afogamento. Os resultados da perícia confirmam que a Polícia Civil já havia reunido na investigação e que levou ao pedido de prisão dos policiais militares envolvidos na abordagem do jovem, ocorrida em 13 de agosto próximo passado, em São Gabriel. Também vem ao encontro de depoimentos prestados por duas testemunhas. Elas afirmaram para a polícia que o jovem teria sido espancado. Segundo a necropsia, o laudo de necropsia ou necrópsia, Gabriel apresentava marcas no pescoço decorrentes de um golpe que provocou uma lesão cervical. Esse golpe foi o causador de hemorragia interna que se espalhou pela caixa torácica. Quando foi deixado em um açude, já não estava respirando. Essas são as conclusões do laudo apresentado na manhã do dia de ontem para, digamos assim, para a imprensa. E esse laudo será anexado tanto num inquérito instaurado pela própria brigada, né, a qual, segundo a imprensa, já teria indiciado os PEMs pela prática de crimes, de vários crimes. Bem, por sua vez, a Polícia Civil está investigando. Tudo leva a crer que se trata de um crime praticado pelos policiais militares, os quais negam o fato. Mas, certamente, pela minha experiência, antes como escrivão, antes como delegado, antes como promotor de justiça, hoje como advogado, que atuo na área criminal também, certamente esses policiais serão submetidos a um júri popular. E esse júri será lá na cidade de São Gabriel, onde ocorreram os fatos. Agora, é interessante que a gente coloque alguma coisa a mais nessa ocorrência. Há 20 anos atrás eu escrevi um artigo que está nesse livro aqui meu, de temas de direito criminal. Esse livro foi lançado há 20 anos. E nesse livro eu dizia que normalmente a manchete, digamos assim, o livro eu destaco o seguinte, eu faço um chamamento, digo assim, muito cuidado policiais. Porque normalmente, olhe bem, os policiais trabalham no dia a dia. A função do policial ela é extremamente complexa, delicada e tudo. O policial não deve levar-se pelo que diz a vítima. Ele deve procurar, digamos assim, atuar tecnicamente e não se deixar levar pelas emoções. A mesma vítima que pede muitas vezes para o policial fazer isso ou aquilo, é a mesma vítima que, quando o policial eventualmente erra, usando claramente o verbo errar, equivocar-se, é a mesma vítima que vai em juízo que o acusa. Eu vi, olhe bem, eu vi na imprensa, mais precisamente na televisão, uma senhora dizer o seguinte: não, eu realmente chamei os policiais porque eu fiquei com medo. Eu vi o rapaz, digamos, querer adentrar a minha residência e telefonei para a polícia e ela foi rápida em deter o policial. Mas essa mesma vítima concluiu o seguinte: não, eu queria tranquilidade, mas eu não queria que matasse esse jovem, que parece-me tinha 18 anos e pretendia ir para o quartel naquele período. E nesse artigo que eu escrevi, quando surgiu o crime de tortura no país, eu dizia o seguinte, que existe uma tendência da vítima do delito tentar resolver o impasse, às vezes pelas próprias mãos ou usar da polícia. Bem,
E aí surgiu o crime de tortura. E eu dizia o seguinte, que eu aconselhava os policiais. E num parágrafo e num artigo, eu dizia o seguinte, finalmente, aconselho os policiais, principalmente os subalternos, pois a corda sempre arrebenta no mais fraco, e os superiores aproveitam a oportunidade para darem entrevistas e mais entrevistas, deixando os humildes com o pincel na mão, a agirem estritamente dentro da lei, pois os mesmos não são salvadores da pátria. A polícia, seja ela a Brigada Militar, seja ela a Polícia Civil, ela não é salvador da pátria. Se existe assalto, se existe homicídio, se existe roubo, se existem delitos de droga, a polícia deve, dentro das suas limitações, dentro da normalidade, sempre se posicionando emocionalmente de acordo com o que o caso requer, porque a partir do momento que a polícia, ela, digamos assim, vai além do que deveria fazer, o que acontece? Esses mesmos oficiais superiores, sei lá, os mesmos que dizem assim, não, vocês têm que diminuir a criminalidade nessa cidade, bababá. Mas quando dá uma zebra, são os mesmos que dizem, não, eles não mereciam nem ser policiais. Por isso, mais uma vez, eu digo, finalmente, aconselho os policiais, principalmente os subalternos, pois a corda sempre arrebenta no mais fraco e os superiores aproveitam a oportunidade para dar entrevistas e mais entrevistas, deixando os humildes com o pincel na mão, a agirem estritamente dentro da lei, pois os mesmos não são os salvadores do Estado. O que acontece com esses policiais? Possivelmente serão condenados, possivelmente perderão a patente de policial e a família deles fica aí. Certo? Dr. Wilson Farias, em 2 anos, 44 policiais entre Brigada Militar e Polícia Civil foram exonerados. No seu entendimento, foi falta de preparo durante a escola ou foi arbitrariedade por parte dos mesmos? É difícil tu fazeres uma análise assim, ampla e detalhada em torno dessa manchete que saiu hoje na grande imprensa, principalmente no jornal Zero Hora. Mas eu diria o seguinte, será que também aí não há uma falha, digamos assim, das organizações policiais? Porque é melhor no meu ponto de vista, como cidadão, como pessoa de bem, eu gostaria que não fosse nenhum policial para a rua, como se diz no dia a dia, e que exista um preparo para que os mesmos possam agir de acordo com as normas legais e, principalmente, sempre usando o bom senso, porque a função do policial ela é muito ingrata, não é verdade? Evidentemente que o policial pode e deve agir com força. Se um policial se depara, apenas exemplificando, com algum elemento que vá ao seu encontro ou de encontro à sua pessoa, querendo alvejá-lo, querendo agredi-lo, e além disso que ele pode agir dentro de uma legítima defesa, dentro do estrito cumprimento do dever legal. O Código Penal, o Código de Processo Penal, dá poderes para que o policial assim proceda. Agora, evidentemente, claro, eu não posso dizer que todos esses policiais foram justamente para a rua, foram justamente expulsos. Agora, eu posso insinuar que talvez não exista o preparo devido para
essa carreira que, no meu ponto de vista, ela é muito interessante e ela é muito útil para a sociedade. Não está na hora de nós condenarmos assim uma instituição como a Brigada Militar, que presta serviços relevantes à nossa sociedade, mas está na hora de nós fazermos uma reflexão em torno do trabalho, das academias de polícias, das corregedorias. E eu acho importante que os responsáveis por isso, principalmente o governador do estado, agora que estamos numa época de eleição, está na hora de nós discutirmos, digamos assim, educação com profundidade, saúde com profundidade, e por que não discutir segurança? Eu sempre tinha uma frase que eu dizia: um dia vai se discutir segurança dentro da universidade. E parece que esse dia já chegou. Essa é a minha opinião como uma pessoa que me considero expert no assunto. Este programa tem o apoio cultural da Fruteira Mendes, localizada na 7, esquina 15 de novembro. E também na 7 de setembro, ao lado da Casa Blumenau. E na General Neto, ao lado da Panvel. Sempre com frutas de primeira qualidade e também cucas e licores em geral. Visite a Fruteira Mendes. Também tem o apoio cultural do Supermercado Estrela, na Avenida Pinheiro Machado, 1872. Telefone para a teleentrega 3222-4246. Estamos conversando com o Dr. Wilson Farias, que foi escrivão de polícia, professor, delegado de polícia e promotor de justiça e atualmente advogado. Dr. Wilson Farias, a Lei 7.097, que proíbe a denominação de ruas com nome de escravistas, o que você tem a nos dizer a respeito desse assunto? Bem, na realidade, foi lançado recentemente, eu diria que foi sancionado, né? Sancionado é o termo correto. Aqui, a Lei 7.097, de 21 de julho de 2022, meu caro Odilon. E reproduz o que diz a lei. A prefeita de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona. E promulgou a presente lei. O que diz a lei no seu artigo 1º? Que ficam proibidas homenagens a escravocratas, nazistas ou eugenistas e eventos históricos ligados ao período escravista que legitimaram a escravidão, nazismo, ou prática eugenista com a denominação de logradouros públicos, rodovias, prédios municipais e locais públicos em geral, no âmbito da administração municipal direta e indireta. Para efeito dessa lei, considera o escravocrata todos os agentes individuais ou coletivos envolvidos com a ordem escravista no Brasil. Os detentores, no inciso 1 do artigo 2º, detentores e traficantes de escravos, os defensores da ordem escravistas, nazistas e eugenistas, autores do racismo científico ou pensadores que defenderam e legitimaram a escravidão, o nazismo e o movimento eugenista. Bem, na realidade, o Brasil passou por um período que durou mais de 300 anos. E naquela época, pessoas, inclusive pessoas intelectuais, defendiam abertamente a escravidão. Eles diziam que o negro tinha que ser... O negro aqui no Brasil, porque o problema de escravo não é só do negro, existe escravidão em todas as épocas. No Egito havia escravidão, a Grécia era um país que vendeu democracia para todo mundo, com os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas lá tinha escravidão, e brancos eram escravos. Mas no Brasil, a cor da pele é que era escravidão. O negro foi trazido da África para ser escravo. E tinha gente que defendia, inclusive havia intelectuais. E esses intelectuais e tudo são nomes de ruas hoje, assim.
E a prefeita municipal resolveu estabelecer uma lei em Pelotas que não reproduz o nome dessa gente. Que essa gente realmente tinha que estar no esquecimento. Eu nem diria que deveriam estar no esquecimento. Eu diria que elas devem constar nos livros, né? Para que se fale, para que esclareça o que foi a escravidão. E apenas, não digo para concluir, porque a pauta é grande, eu diria que o 13 de maio, repetindo mais uma vez, foi o maior movimento histórico deste país, onde intelectuais brancos, eu falei brancos, e vou citar Joaquim Nabuco, intelectuais negros, Luiz Gama, se uniram e sensibilizaram a população que foi às ruas no período anterior ao 3 de maio e sensibilizaram a colônia. Acontece que a libertação foi apenas um aspecto formal, porque no dia, o after day, como se diz uma expressão inglesa, no dia após a escravidão, o negro ficou sem trabalho, ficou sem saúde que eu digo sem médico para atendê-los, ficou atirado assim, ao Deus dará. E deu no que deu. Se nós tivéssemos feito uma reforma agrária naquela época, eu coloco nos meus livros isso, eu escrevi 2 livros sobre racismo. Racismo à luz do direito, sociologia e criminologia, racismo sobre os aspectos materiais e processuais, e nesses livros eu digo, se nós tivéssemos feito uma reforma agrária naquela época, nós tínhamos hoje menos brancos pobres diante da miscigenação e menos pretos pobres. Doutor Wilson Farias, com relação ao Superior Tribunal de Justiça, em relação à Guarda Municipal, que não deve abordar e revistar pessoas e anula a sentença, isso aí se tornou uma jurisprudência ou não? Boa, isso aí é uma coisa extremamente delicada, viu? Eu diria que, no mínimo, é delicado. Olhem bem, o Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu, eu vou, antes de falar nisso, eu vou falar um assunto. Eu era promotor de justiça em Pelotas em 1994, 95, sei lá, não me lembro muito bem. E um oficial da Brigada Militar disse através de uma rádio aí, daqui de Pelotas, ou através das rádios, e os jornais de Pelotas na época publicaram, tá? De que ele disse o seguinte: olha, se eu observar que um guarda municipal, a guarda recém estava sendo criada, prender alguém no calçadão, eu vou prendê-los em flagrante, porque eles estão exorbitando de suas funções. Naquela época eu fui ouvido pela imprensa, fui procurado pela imprensa, e eu disse o seguinte: se ele fizer isso, eu vou formalizar uma denúncia por abuso de poder. Porque eu entendia que a guarda, já naquela época, há 28 anos atrás, ela vinha para ficar e vinha para colaborar com a polícia. E partindo até do pressuposto que qualquer do povo, diante de um flagrante delito, por exemplo, pode prender quem quer que seja. Agora, existe uma decisão surpreendente, olhe bem. O STJ decidiu que guarda municipal não deve abordar e revistar pessoas e anulou uma sentença. A matéria foi publicada pela grande imprensa e tem uma reportagem do jornal O Globo, do Rio, que diz assim: não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha a própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Quem disse isso foi o ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz. Tá? Bem, na realidade, uma sessão do STJ, uma reunião do STJ, julgava um recurso em que haviam sido declaradas ilícitas
provas obtidas por guardas municipais por meio de uma busca pessoal à revista, com a sentença foi anulada pelo STJ através desse ministro. E a condenação por réu de tráfico de drogas. Um dos argumentos do relator, o ministro Rogério Cruz, é de que a guarda não está sujeita a controle por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público, ao contrário das polícias. Bem, eu diria que essa sentença, esse acórdão, porque uma sentença em nível de tribunais superiores se chama acordo e não sentença, ela na realidade, ela está fora do contexto, razão pela qual isso causou um embaraço muito grande. Bem, na realidade, no caso julgado, guardas municipais em patrulhamento teriam avistado o réu em uma calçada e desconfiado de quando, ao ver a vítima, ele colocou uma sacola plástica na cintura. Ao abordaram, eles teriam encontrado uma certa quantidade de drogas e realizaram a prisão em flagrante. Bem, segundo o entendimento do STJ, no entanto, esse tipo de revista e prisão só pode ser realizado por guardas municipais em casos em que suposto delito atinja de forma direta o patrimônio do município. Eu não concordo com essa sentença. O presidente da Conferência Nacional dos Guardas Municipais, Oséias Silva, diz que a decisão do STJ deprecia de forma injusta a função da corporação. Os nossos guardas municipais atuam diuturnamente em defesa da população, com programas essenciais, como é o caso da Lei Maria da Penha. Bem, isso aí, digamos assim, no meu ponto de vista e pela experiência que eu tenho, ela é uma decisão isolada. Eu espero que esse assunto vá para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal dizer à nação que essa decisão foi equivocada. Razão pela qual eu espero que o próprio Ministério Público Federal, que as associações de guardas vá ao Supremo para que seja essa decisão afastada do cenário jurídico brasileiro. Porque isso aí não soma absolutamente nada. Pelo contrário, nós devemos preparar as guardas municipais através de ensinamentos, através de controles externos, tanto do Executivo como do próprio Legislativo, como do Ministério Público. Então, parece-me que a sentença ela é equivocada, mas aquela história, né? Se a gente fica calado, se a gente aceita, isso pode se tornar jurisprudência, né? Amanhã, razão pela qual todo o esforço necessário dos juristas para que essa sentença não obtenha efeitos em todo o Brasil é o que eu desejo e é o que eu penso. Dr. Wilson Farias, estamos chegando ao final do programa. Muito obrigado pela sua participação e, noutra oportunidade, voltaremos a conversar. Olha, Odilon, sempre a gente conversa aqui espontaneamente, aqui a pauta hoje era muito grande, mas o tempo voa, né? Quando a gente pensa que está na metade, já termina. Razão pela qual resta-me agradecer a audiência, né? E principalmente a tua generosidade. Não, é importante porque a gente esclarece vários fatos culturais para a comunidade de Pelotas, pelo canal 14 da NET e também para o mundo inteiro via aplicativo TVC Pelotas. Esse programa tem o apoio cultural da Fruteira Mendes e também do Supermercado Estrela. Tenham todos uma boa tarde, sempre na certeza de estarmos contribuindo para uma sociedade mais certa, justa e perfeita.